o legado da fé e o vigor de Deus. Existem histórias que o mundo nunca escreveu em livros, mas que estão registradas no coração de Deus. Histórias de pessoas que viveram batalhas silenciosas. Histórias de quem carregou a família nas costas quando ninguém mais podia carregar. Talvez essa história seja a sua. Talvez você seja alguém que já caminhou muito nesta vida. Alguém que já viu o tempo passar diante dos seus olhos. Alguém que já viu filhos crescerem, netos nascerem, sonhos se realizarem e também alguns sonhos ficarem pelo caminho. E em algum momento talvez você tenha se perguntado em silêncio: será que ainda existe um propósito para mim? Porque o mundo de hoje parece correr rápido demais. As pessoas vivem ocupadas demais. As gerações mudam tão depressa que às vezes parece que quem já viveu muito acaba ficando esquecido. Mas existe uma verdade que você precisa ouvir hoje. Uma verdade que vem diretamente do coração de Deus. Deus nunca mede o valor de uma pessoa pela idade. Ele mede pela fidelidade. Para Deus, a sua história não está terminando. Ela está se transformando em legado. E talvez você não perceba, mas a sua caminhada já impactou muito mais vidas do que você imagina. Cada oração que você fez por um filho, cada conselho que você deu com amor, cada lágrima que você derramou pedindo proteção para sua família, tudo isso foi visto pelo céu. Nada passou despercebido aos olhos do Pai. Deus viu quando você continuou acreditando mesmo nos dias difíceis. Deus viu quando você permaneceu firme mesmo quando parecia que ninguém estava olhando. E hoje, através desta mensagem, Ele quer te lembrar de algo poderoso. Você não chegou até aqui por acaso. Você chegou até aqui porque a graça de Deus te sustentou. E o mesmo Deus que te sustentou até hoje ainda tem planos para sua vida. Porque no reino de Deus, a idade não é o fim de uma missão. Muitas vezes ela é o começo da parte mais importante dela. A Bíblia está cheia de histórias de pessoas que viveram grandes momentos com Deus, mesmo em idade avançada. Abraão recebeu a promessa quando já parecia tarde demais. Moisés começou sua grande missão aos 80 anos. Caleb declarou com coragem que mesmo com 85 anos ainda tinha vigor para conquistar montanhas. Isso mostra uma coisa muito clara. Quando Deus tem um propósito, o tempo não limita o agir nele. E talvez hoje você esteja sentindo algo que muitas pessoas da sua idade sentem. Um certo cansaço, uma sensação de que o corpo já não responde como antes. Talvez algumas dores apareçam. Talvez o silêncio da casa em alguns momentos traga uma sensação de solidão. Mas existe algo que Deus quer renovar dentro de você hoje. Porque existe uma promessa muito especial na palavra de Deus que fala exatamente sobre isso. Uma promessa que traz consolo, força e propósito para quem já caminhou muitos anos com Deus. No Salmo 92, a Bíblia declara algo extraordinário. Os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice ainda darão frutos. Serão viçosos e florescentes. Pare por um instante e pense na profundidade dessa promessa. A Bíblia não diz que quem está na casa de Deus apenas sobrevive. Ela diz que floresce. E mais do que isso, ela afirma que mesmo na velhice ainda darão frutos. Isso significa que a sua vida continua sendo uma fonte de bênção. O seu conselho ainda tem valor. A sua experiência ainda ensina. A sua fé ainda fortalece outras pessoas. Talvez você não perceba, mas dentro da sua casa existe alguém que olha para você como exemplo. Talvez seja um filho. Talvez seja um neto. Talvez seja alguém que observa em silêncio a sua forma de confiar em Deus. E muitas vezes, sem perceber, você está ensinando mais através da sua vida do que através das suas palavras. Porque a fé verdadeira não se aprende apenas ouvindo. Ela se aprende observando alguém que continua acreditando mesmo depois de tantas lutas. Observando alguém que ainda ora mesmo depois de tantos anos. Observando alguém que ainda agradece a Deus mesmo depois de tantas batalhas vencidas. E é exatamente isso que transforma a sua vida em um legado. Um legado do fé. Um legado de perseverança, um legado de confiança em Deus. E talvez hoje Deus esteja te chamando para algo muito especial. Talvez Ele esteja te convidando para viver um novo tempo espiritual. Um tempo onde a sua experiência se transforma em sabedoria para outras gerações. Um tempo onde a sua oração se torna cobertura espiritual para a sua família. Um tempo onde a sua presença se torna uma fonte de paz dentro da sua casa. Porque existe algo que muitos jovens ainda não entenderam. O verdadeiro valor da vida não está na pressa. Está na sabedoria que o tempo constrói. E essa sabedoria mora dentro de você. Ela nasceu das suas vitórias. Mas também nasceu das suas cicatrizes, nasceu dos dias difíceis, nasceu das noites em que você precisou confiar em Deus quando não havia respostas. E é justamente por isso que a sua história tem tanto valor. Porque ela carrega testemunhos que nenhuma teoria pode ensinar. Ela carrega experiências reais com Deus. E talvez hoje você precise ouvir algo muito importante. Você ainda tem frutos para dar. Você ainda tem propósito. Você ainda tem algo que Deus quer fazer através da sua vida. E se essa mensagem já está tocando o seu coração,
eu quero te fazer um convite muito especial. Aqui no canal Caminho da Fé Motivacional, nós compartilhamos mensagens todos os dias para fortalecer a fé, trazer esperança e lembrar que Deus continua agindo na vida daqueles que confiam nele. Então aproveite este momento agora e se inscreva no canal, porque muitas outras mensagens como essa podem chegar até você e continuar alimentando a sua fé todos os dias. E tem algo muito importante que eu também preciso compartilhar com você neste momento. Muitos me perguntam como estudar a Bíblia e entender as promessas. Deixei o link do material que eu recomendo lá no meu perfil. Vai te ajudar muito na caminhada, porque quanto mais nós mergulhamos na palavra de Deus, mais entendemos os planos maravilhosos que Ele tem para nossa vida. E uma dessas verdades maravilhosas é que Deus nunca abandona aqueles que caminham com Ele. Mesmo quando os anos passam, mesmo quando o corpo já não tem a mesma força, mesmo quando a vida parece mais silenciosa, Deus continua presente. E muitas vezes é justamente nesses momentos de silêncio que Ele fala mais profundamente ao nosso coração. Porque o Espírito Santo tem uma maneira especial de renovar a alma. Enquanto o mundo valoriza apenas a juventude, Deus valoriza a maturidade espiritual. Enquanto o mundo olha apenas para a aparência, Deus olha para o coração. E talvez neste exato momento, enquanto você escuta estas palavras, o Espírito Santo esteja sussurrando algo dentro do seu coração. Ainda não acabou. Ainda existem capítulos lindos que Deus quer escrever na sua história. Ainda existem orações que Deus quer responder. Ainda existem momentos de alegria que Ele quer te entregar. Porque quando Deus planta alguém na sua casa, Ele nunca deixa essa pessoa sem florescer. Existe algo muito profundo que acontece quando uma pessoa passa muitos anos caminhando com Deus. Ela aprende coisas que não estão escritas apenas em livros. Ela aprende na prática. Aprende que Deus responde orações. Aprende que Deus abre caminhos onde parecia impossível. Aprende que Deus sustenta nos dias difíceis. E isso tem um valor enorme no reino de Deus. Porque uma vida de fé construída ao longo dos anos se torna uma fonte de inspiração para muitas outras pessoas. Quantas vezes alguém já se aproximou de você para pedir um conselho? Quantas vezes alguém já perguntou como você conseguiu superar certas dificuldades? Quantas vezes alguém já disse: "Eu admiro a sua fé"? Talvez você nem tenha percebido, mas a sua vida já ensinou muito e continua ensinando. Porque existe uma autoridade espiritual que nasce da experiência com Deus. E essa autoridade não depende da força física. Ela nasce da intimidade com o Senhor. Ela nasce das orações feitas ao longo dos anos. Ela nasce das madrugadas em que você buscou a presença de Deus. Ela nasce das lágrimas que você derramou, confiando que o Senhor cuidaria de tudo. E tudo isso construiu algo muito precioso dentro de você. Sabedoria. A Bíblia fala muito sobre o valor da sabedoria que vem com o tempo. No livro de Provérbios somos lembrados de que os cabelos brancos são como uma coroa de honra, quando encontrados no caminho da justiça. Isso significa que a vida vivida com Deus se torna um testemunho, uma prova viva de que vale a pena confiar no Senhor. Mas existe algo que talvez você precise ouvir hoje. Mesmo depois de tantos anos de caminhada, Deus ainda quer renovar suas forças. Talvez o seu corpo sinta o peso do tempo. Talvez algumas atividades já não sejam tão fáceis como antes. Mas a palavra de Deus revela algo extraordinário em 2 Coríntios 4,16. Ela diz assim: "Por isso não desanimamos, ainda que exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia." Perceba essa promessa. Mesmo que o corpo envelheça, o espírito pode continuar sendo renovado. Isso significa que Deus pode renovar a sua alegria. Deus pode renovar a sua esperança. Deus pode renovar o seu entusiasmo pela vida. E talvez hoje seja exatamente isso que o Espírito Santo quer fazer dentro do seu coração. Trazer um novo fôlego. Sabe quando alguém respira fundo e sente as forças voltarem? É como se Deus estivesse dizendo agora para você: respire novamente. Respire esperança. Respire fé. Respire vida. Porque enquanto houver vida, Deus ainda pode realizar coisas lindas através de você. Talvez você pense que já fez tudo o que podia. Talvez pense que sua missão já terminou. Mas a verdade é que muitas vezes a fase mais poderosa da vida espiritual acontece justamente quando a pessoa já caminhou muito com Deus. Porque é nessa fase que ela se torna uma referência, uma coluna espiritual dentro da família. Talvez hoje os seus filhos estejam enfrentando desafios. Talvez seus netos estejam vivendo em um mundo cheio de pressões e confusão. E sabe de uma coisa? A sua oração pode ser uma proteção sobre eles. A sua fé pode ser uma cobertura espiritual. A sua presença pode ser um farol em meio às tempestades da vida deles. Você talvez não esteja mais correndo como antes, mas está sustentando muita coisa através da sua fé, e isso tem um valor imenso diante de Deus. Nunca subestime o poder de uma oração feita por alguém que já caminhou muitos anos com o Senhor. Essas orações carregam história, carregam confiança, carregam intimidade com Deus. E talvez você não veja imediatamente o resultado delas, mas o céu vê, o céu ouve. O céu responde. E é por isso que Deus quer te lembrar hoje de algo muito importante. Você não é inútil.
Você não está esquecido. Você não perdeu o seu valor. Muito pelo contrário, você é parte fundamental da história da sua família. Você é parte fundamental do legado espiritual que está sendo construído. Talvez um dia seus filhos contem para seus netos. Foi o seu avô, foi a sua avó, que nos ensinou a confiar em Deus. Talvez alguém diga no futuro: eu aprendi a orar observando aquela pessoa, e isso é algo que nenhum dinheiro pode comprar. É um legado eterno, um legado que atravessa gerações. Mesmo quando o tempo passa, mesmo quando as estações mudam, mesmo quando o mundo parece diferente, a vida que está enraizada em Deus continua produzindo vida. E agora eu quero fazer algo muito especial junto com você. Se esta mensagem falou com o seu coração, se você sentiu a presença de Deus enquanto escutava estas palavras, eu quero te convidar para um momento de oração. E neste momento, Pai, nós pedimos que o Teu Espírito Santo toque profundamente o coração de cada senhor e de cada senhora que está ouvindo estas palavras. Renova as forças deles agora, Senhor. Traz um novo ânimo. Traz uma nova alegria. Remove todo o sentimento de inutilidade. Remove todo o pensamento de solidão. Que eles sintam agora o Teu abraço. Que sintam a Tua presença, enchendo o coração deles de paz. Lembra cada um deles de que suas vidas têm valor, de que suas histórias são preciosas, de que suas orações são ouvidas no céu e que eles são o alicerce espiritual de suas famílias. Pai, reacende sonhos. Restaura a esperança. Enche cada coração com a certeza de que o Senhor continua escrevendo capítulos lindos na história deles. Que o Teu amor envolva cada vida agora. Que a Tua paz preencha cada lar e que a Tua presença acompanhe cada um deles todos os dias. Nós oramos confiando em Ti, em nome de Jesus. Amém. E se essa mensagem tocou o seu coração, eu quero te fazer um pedido muito especial. Aqui no canal Caminho da Fé Motivacional, o nosso propósito é levar esperança, fé e encorajamento para milhares de pessoas todos os dias. Muitas pessoas estão enfrentando momentos difíceis e precisam ouvir mensagens como esta. E quando você se inscreve no canal, você nos ajuda a levar essa palavra ainda mais longe. Então aproveite este momento agora. Clique no botão de inscrever-se no canal Caminho da Fé Motivacional. Ative também o sininho das notificações. Assim, sempre que uma nova mensagem de fé e esperança for publicada, você será avisado. E quem sabe, a próxima mensagem pode ser exatamente a palavra que alguém da sua família estava precisando ouvir. Que Deus abençoe sua vida e lembre-se sempre: quem permanece plantado na casa do Senhor sempre floresce.